No ar, mais um programa Histórias e Conquistas e hoje na companhia da dentista Sonara Albino. Ela que também é formada em cosmetologia estética e é apaixonada especialista por essa área da harmonização facial. Não perca, nosso programa está começando. Doutora Sonara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, né? Estou imensamente honrada por estar aqui, né? Doutora, você hoje tem a clínica em Itajaí. Isso. Mas você estava me contando nos bastidores que era de Lages. Isso? A minha família mora em Pouso Redondo, que fica próximo, né? Entre Rio do Sul e Lages, naquela região ali. E eu também trabalho em Florianópolis, né? Sou professora da pós-graduação. E atuo lá como professora e também trabalho numa clínica. Tá. E você sempre sonhou em ser dentista? Primeiro você fez cosmetologia estética. Eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Uhum. Então, assim, sempre me identifiquei com essa... em estar cuidando, né? Nessa parte da saúde mesmo. E aí eu fiz cosmetologia estética porque sempre gostei da estética, gostava muito de maquiagem, né, dessa parte. Só que aí eu terminei o curso e não fiquei muito satisfeita, onde eu comecei a estudar odontologia, gostei muito da odontologia. E depois fiz a especialização como uma complementação da cosmetologia, que foi nessa parte de harmonização facial. É a primeira turma do Brasil essa? Isso. A especialidade, ela ainda não é reconhecida pelo Conselho Federal, mas ela é uma especialização pelo MEC, né, reconhecida pelo MEC, e ela está passando por um processo de reconhecimento pelo CFO, né, e ela ainda não é reconhecida, mas vai passar por esse... E dentro da área da harmonização facial, o que temos? Eu imagino que seja uma abrangência muito grande de coisas, mas de uma forma geral, quais são os principais aspectos, pontos que podem ser trabalhados nas pessoas? Então, a área da harmonização começou recentemente, né? Mas o cirurgião dentista, ele já trabalhava com Botox, por exemplo, para tratamentos funcionais, que para tratamento de bruxismo, se indicava muito a toxina para pacientes que tinham bruxismo para funcionar como um alívio muscular, né? Então ele diminuía essa função muscular e aí é onde se via um resultado mais satisfatório utilizando a placa, né? E aí, através disso, daí começou a surgir, né, porque existia uma lei a tal que permitia o cirurgião só fazer tratamentos funcionais, que era para essa região. E aí, depois, com o tempo, daí surgiu a nova lei, que inclusive foi o ano passado, e essa nova lei, então, nos permite atuar na parte estética e na parte funcional. E você prefere a parte estética? Eu gosto dos dois, né? Então eu tenho... Claro que eu me identifico muito mais com a parte estética, mas eu tenho pacientes que vêm tratar bruxismo comigo, a qual eu associo técnicas, né? Eu não utilizo só o Botox. Sabe que eu tenho bruxismo? É? Sim. Me conta, o que você pode fazer? Essa noite, inclusive, às vezes o meu bruxismo ele é tão forte, depende das vezes, né? Tem vezes que é mais tranquilo, mas tem vezes eu vou aproveitar para fazer uma consulta. Mas tem noites que, inclusive, eu acordo com dor no ouvido. Eu acho que é de ficar tensionando. Pode ser isso? Pode. Por que isso acontece e o que eu faço com isso? Então, a gente tem que tentar corrigir com a placa, né? E associar a toxina, aplicar a toxina para diminuir essa tua hiperfunção do músculo. Porque isso acontece porque o músculo ele tá ali contraindo e reprimindo, né? É onde dói. E aí a gente faz essa técnica. Aí, junto disso, eu utilizo a medicação, né? Que são 10 dias de um remédio controlado, que eu vou acompanhando o paciente para compensar, né? Porque quem tem bruxismo normalmente perde qualidade de sono. Isso. Aí você acorda sempre cansado, né? Eu acordo com dor no ouvido. Isso. Então, assim, o bruxismo, ele diminui, você diminui a qualidade do sono. Então, aí a gente entra com Botox, placa e o remédio, que é um remédio controlado.
Entendi. Quem sabe eu vou lá fazer uma consulta. Então, são períodos, né? Às vezes mais, às vezes menos. Isso. E uma grande conquista profissional. Uma grande conquista foi terminar minha especialização. Imagina, na primeira turma do Brasil, nessa área, né? Que é tão nova. Você também é professora de pós-graduação, isso? E você leciona que disciplinas? Eu fico na parte clínica, então eu acompanho os alunos porque a gente tem, na pós-graduação, nós temos a parte teórica, que vem vários professores, né, de vários lugares do Brasil, então é um curso muito, muito bom, porque vem professor de São Paulo, vem professor do Espírito Santo, aí eu acabo tendo esse contato com esses professores, e aí eu auxilio na parte clínica, então assim, o aluno vem ter a minha ajuda na parte clínica nos procedimentos. Então, eu ajudo ele a aplicar botox, a fazer os preenchimentos, na parte clínica mesmo. Eu vi no seu site, tem uma questão do envelhecimento orofacial. Isso. O que é isso e como é que você... Então, o envelhecimento orofacial, ele acontece porque quando a gente perde os dentes, a gente perde essa altura, que a gente chama de dimensão vertical. Uhum. Então, a gente perde essa altura e é onde provoca as rugas, né? Essa parte aqui da face, ela cai, né? E é onde forma as rugas, código de barra. E aí o paciente começa a se sentir a autoestima baixa, né? Pela perda dos dentes. Aí o que a gente faz? A gente alinha essa dimensão vertical, devolvendo os dentes que faltam, né? E melhorando essa altura. E depois a gente trata com os outros tipos de terapia, que pode ser botox para relaxar um pouco o músculo, né? E soltar ali aquela região. E a gente entra também com preenchedores, né? O preenchedor ele hidrata, né? Promove a hidratação dos lábios e melhora do contorno e melhora do volume. E aí o cliente sai renovado. Isso. Você teve algum momento de superação na sua carreira? Sem dúvida. Pode compartilhar pra gente. Então, eu perdi meu pai, né? Acho que na metade da faculdade, passei por um processo bem traumático, assim. Mas consegui superar, consegui terminar a faculdade, e aí já logo engatei a especialização e passei por essa fase, mas foi bem difícil. Imagino. O que a Sonara ganhou com o tempo? Quem que é a Sonara hoje? E, por exemplo, quando ela iniciou a faculdade, o que você acredita que você ganhou? Eu ganhei muita coisa. Quando eu iniciei na faculdade, na verdade, eu não tinha noção, né, do que eu iria fazer, que área que eu ia partir, né. Hoje eu tenho total certeza de que o que eu faço é o que eu gosto, né, que é o que me realiza, tanto profissionalmente como no meu emocional, né? Porque eu me sinto realizada em poder estar aumentando a autoestima das pessoas. Então hoje isso aí já está definido. Definido. Bom, nós temos que dar o tempo para o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, tá? Tá. Estamos de volta hoje conversando com a doutora Sonara Albino. Ela é dentista, também formada em cosmetologia estética, especialista em harmonização facial. Doutora, está maravilhoso o papo, até porque é um assunto extremamente interessante. Acho que o povo brasileiro está mais vaidoso, pelo que eu percebo. Com certeza. Eu vejo que tantas mulheres, mas também os homens, sim, estão buscando tratamento estético cada vez mais. Sim, eu tenho muitos homens que fazem tratamento estético. Fazem botox? Fazem. É mesmo? Fazem. Bem comum isso no meu consultório. Mas tem mais mulheres ainda? Mais mulheres, mas eu tenho bastante homem também. Que é algo que antigamente você não ouvia falar. Isso. Tem vários tratamentos, né? Existe a bichectomia também, que tem, por exemplo, tem gente que emagrece e não consegue perder a bochecha, né? Aí a gente faz uma cirurgia por dentro da boca, né? A gente domina muito bem, né, os tecidos bucais, então a gente faz uma incisão bem pequenininha, menos de 1 centímetro, onde a gente consegue tirar essa gordura e dar essa definição, né, no rosto. Inclusive, eu tenho muitos pacientes homens que gostam dessa cirurgia e já fazem esse procedimento.
Você me falou do Botox, agora da bichectomia. Bichectomia. E qual que é o outro procedimento? Tem algum outro procedimento? Tem o plasma rico em plaquetas, né? No qual eu sou habilitada para fazer. Você precisa ter habilitação para ter a centrífuga no consultório. Você tira o sangue do paciente. Centrifuga, ele passa por um processamento de centrifugação. E aí você aplica na face como fator de crescimento. E também é utilizado em cirurgia para osseointegração de implante dentário, né? Então, assim, cirurgias de implante dentário tem um maior sucesso quando é utilizado esse material. Tá, mas e para que ele serve? Ele serve para melhora da qualidade tecidual da face, melhora em olheiras, por exemplo. Na parte da olheira, se a gente aplicar o ácido hialurônico, o paciente ele pode ter problemas, pode assim ter uma reação alérgica maior do que em outros lugares da face, como por exemplo na boca, né? Então aí a gente utiliza essa técnica e ela tem muita indicação para essa área dos olhos, principalmente porque é um material seu, então você não vai ter nenhum tipo de rejeição ou qualquer outra. Então, o objetivo também é a harmonização. Também é a harmonização. O que você percebe hoje que as pessoas mais procuram? O mais procurado é Botox. Botox, evitar isso. as rugas. Mas aí entra toda uma parte de complementação, né? O Botox ele é só o inicial, porque a harmonização ela é um conjunto de terapias, né? Por exemplo, o Botox ele atua também como preventor? Sim. Eu tenho pacientes novas, né, com menos de 25 anos, que vêm fazer gerenciamento. Então, elas vêm no meu consultório e a gente aplica uma dose bem baixinha. Não utiliza a mesma dosagem que se aplicaria numa pessoa mais velha. Aí ela faz esse gerenciamento e aí adia, né? Por exemplo, é uma paciente que não vai precisar de cirurgia plástica, talvez mais pra frente, né? Porque ela faz esse cuidado e esse gerenciamento. Mas, por exemplo, ele não tem prazo, porque eu conheço pessoas mais velhas que hoje elas me falam que parece que o Botox não faz mais efeito. Colocam o Botox, né? Enfim, usaram aí 20 anos, eu acho. E daí depois ele não faz mais aquele efeito de não... É que o Botox, ele, se aplicado com um curto prazo de tempo, então, por exemplo, a paciente fez uma aplicação e com 4 meses ou com 3 meses faz outra, ele pode funcionar como uma vacina. Então, assim, ela cria anticorpos e aí na próxima aplicação não vai fazer tanto efeito, por esse pouco tempo de duração. Então, ela vai lá no consultório, às vezes faz uma aplicação e daí, não gostei do resultado, preciso de mais uma, e faz esse retoque com 1 mês. Fazendo esse retoque com 1 mês, vira vacina. Aí, com o tempo, ela não vai ter essa eficácia, porque a pessoa acaba criando um anticorpo contra esse antígeno. Mas quem obedece, qual que é o tempo que se... O tempo mínimo para fazer uma nova aplicação são 4 meses. 4 meses. Você não pode fazer antes. Então, você fez a aplicação, você tem 15 dias para um possível retoque, que eu não recomendo. O ideal é não fazer o retoque. O ideal é você aplicar, né? Eu nunca faço retoque porque as minhas pacientes não precisam. Eu tenho uma técnica precisa que nunca precisei retocar. Muito difícil. Tem pessoas que precisam retocar. Porque daí utiliza a dosagem, eu vejo nos meus alunos, né? Eles utilizam uma dosagem e não tem muito domínio da técnica, aí acaba tendo, principalmente nessa região de olhos aqui, quando o paciente sorri, aí acaba tendo que retocar, porque forma a ruguinha ali, né? Mas o prazo de retoque é 15 dias. Passou 15 dias, tem que esperar 4 meses para fazer de novo, porque senão o paciente começa a funcionar como uma vacina, porque ele cria anticorpos para a toxina, né? E essa parte aqui do preenchimento, porque aqui não é Botox, né? Isso, é preenchimento. E você faz também? Faço. O que é mais difícil, é aqui ou é o Botox? Então, aqui é mais difícil porque a gente tem estruturas nobres nessa região, né? Inclusive, tem uma artéria que passa aqui. Se você não sabe fazer corretamente, você pode comprimir essa artéria e causar uma necrose na asa do nariz, por exemplo. Então, aí tem que saber indicar, tem que saber aonde preencher. Eu só utilizo cânula, eu não utilizo agulha, porque a agulha, aonde você insere ela pode furar artérias, veias, né? A cânula não tem esse problema, né? Ela desvia, né?
Então, tem esse diferencial também. Bom, mas nós falamos do Botox, interessantíssimo, do preenchimento, falamos a questão das plaquetárias, também do envelhecimento orofacial. Tem mais alguma técnica? Existe fios de sustentação. Que... Os fios de sustentação são fios onde eles fazem um lifting facial. Mas é para casos, assim, muito isolados, né? Porque existem todas essas técnicas, né, que a gente pode utilizar antes de fazer os fios. É para quando a paciente ela já tem uma queda tecidual muito grande. E daí necessita utilizar esses fios de sustentação. A gente ancora ele, né, nessa região e ele faz um efeito de lifting facial. Eu vi que você fez um trabalho com as Misses Itajaí, é isso? Que trabalho que você fez com elas? Então, eu fiz um trabalho básico, a gente utilizou, eu tenho um aparelho de LED laser, né, de baixa potência, que é da minha área de atuação, tenho habilitação para isso. E eu utilizei esse aparelho onde a gente fez uma hidratação profunda, né, e utilizamos uma máscara de argila verde para preparar o rosto delas para receber a maquiagem no dia seguinte, que era o dia do concurso. Acaba durando mais a maquiagem? Acaba durando mais, dá um brilho especial quando o paciente procura para esses eventos especiais, né? Então, aquele brilho, aquela coisa especial que você vê nas mulheres, nas atrizes, não é à toa. Tem toda uma preparação isso. Isso. Interessante. Aí a gente utiliza os LEDs, né? E algumas vezes o laser também, para ajudar nesse processo. E essas máscaras, né? Que é da área de cosmetologia. Você colocou a questão, hoje está autorizado ao dentista atuar com esses procedimentos estéticos. Isso é uma conquista recente, é isso? Isso, foi ano passado, né? Então a gente ganhou, né? Através de um processo bem longo, né? Que o dentista, ele é um profissional super capacitado, né? Porque a gente fica 5 anos estudando face, né? O médico, os outros profissionais, eles são extremamente capacitados, mas o dentista ele estuda faz 5 anos. Então, a nível muscular, anatômico, o domínio é total, né? Então, assim, a gente ganhou uma lei nova, né? Que foi em julho, agosto do ano passado, e a gente tem autorização para fazer procedimentos funcionais e estéticos. Por exemplo, quando você fala de harmonização facial, o que é que você percebe realmente na pessoa? Fala assim, aquela pessoa tem um rosto harmonizado. O que é um rosto harmonizado? Então, a gente tem pessoas que são perfis, né, de harmonização facial. Por exemplo, a Angelina Jolie é uma. Ela tem os traços, né, faciais bem delimitados, né, que é a região de mandíbula bem delimitado, o queixo combinando com o nariz, né? Então, assim, se você traçar uma linha nela aqui, você vê que a ponta do nariz dela bate com a ponta do queixo. E a região de malar bem definida, e a Angelina Jolie fez bichectomia. Por isso que ela tem aquela região de área de blush bem definida. E a pessoa ela acaba sendo mais bonita quando ela tem essa harmonização? Sem dúvida. Isso aqui tem que ser igual a... Não, não. A gente faz um traçado, na verdade, e mede. Não tem um específico, né? Tipo, você mede o paciente, existe um traçado de base do nariz a canto do olho e aqui ao tragos, né? Que a gente chama. E aí a gente faz esse traçado e melhora o malar, por exemplo, né? Aí existem outras regiões específicas que a gente também vê. Aqui, quando a gente vai preencher, a gente utiliza uma régua, né, para medir, fazer proporcional. Então, assim, eu não coloco o preenchedor e saio injetando. É tudo medido, milimetrado, quanto que vai ficar bom, calculado quantas seringas, né, tudo certinho. E as pessoas, elas têm no rosto uma parte diferente da outra. Isso, um lado é diferente do outro. Isso é harmonização. Se você tiver os dois lados iguais, fica estranho, né? Não, diferentes que fica estranho. Isso. Então, assim, o legal é você não ter um lado igual ao outro, né? Se for um lado igual ao outro, se você colocar uma foto e cortar ela, colocar o seu lado direito, né, duplicar para o outro lado, não fica legal, porque justamente é essa desarmonização que faz a harmonia perfeita. Ah, é? Eu pensava que eram os dois lados iguais. Não, não. Nossos dois lados são diferentes, tem diferença.
E já isso aí causa, querendo ou não, mais beleza na pessoa. Com certeza. Sério? Com certeza. Que interessante. Olha só, gostei. Sempre tem aquela questão da foto, né? Que você tem que ver para que lado que fica mais bonito você tirar a foto. Que tem lados, às vezes, que é o Tem um direito. programa que se você pegar o seu lado, e dá para duplicar. Você pega o seu lado direito e duplica ele pro outro lado. Fica estranho, fica horrível. Eu já fiz. Não combina. Então, assim, a harmonia facial é isso. É você ser diferente de um lado. Mas combinando. Combinando sempre. Combinando as diferenças. E como que você é como empresária? Porque eu gosto de fazer essa pergunta porque uma coisa é o profissional, é a parte técnica. Mas sempre é desafiador para um profissional, pelo menos, ser um empresário, um profissional liberal, enfim. E como que é o lado da Sonara como empresária? Então, até o momento, os meus investimentos foram todos em cursos. Ano passado eu fiz muitos cursos, assim, para realmente estar capacitada. E até porque eu sou bem cobrada por essa questão de estar na pós-graduação, acompanhar a parte clínica dos alunos, né? Então, assim, o meu investimento até agora, assim, foi nesses cursos para mim tá colhendo mais na frente, né? Sonara, nós temos que finalizar o nosso programa. Eu gostaria que você desse uma dica especial para o nosso telespectador para cuidar do sorriso. O sorriso é algo extremamente importante, é o nosso cartão de visita. Com certeza. Qual dica você daria? Então, a dica que eu daria é o paciente ele tem que fazer esse gerenciamento, né? Ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa fazer visitas regulares ao dentista, pelo menos a cada 6 meses, né? E estar fazendo esse acompanhamento, né? Porque às vezes as pessoas, o problema gera na boca, né? Muitos dos problemas geram na boca e acaba virando um problema sistêmico. Por exemplo, se a pessoa tem uma má higiene na boca, ela pode ter uma endocardite bacteriana, por exemplo. Então isso é muito, né? As pessoas às vezes não se preocupam com essa parte e acabam esquecendo que pode afetar a parte fisiológica, né? De todo... Gerando doenças. Isso. É isso aí, quero agradecer a tua participação, muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada a você. E quero agradecer também as lojas Atrativa aqui no Oswaldo Reis 1540, que sempre nos recebem com tanto carinho. E a você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. Não esqueçam de cuidar do seu sorriso aí com uma boa higienização, alimentação. Fiquem com Deus, semana que vem tem mais Histórias e Conquistas.